queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao canal Teologia com o pastor Clebson Cardoso. Hoje nós queremos tratar de um assunto um tanto quanto polêmico, um tanto quanto discutido no campo teológico, que é o assunto do Evangelho segundo João, capítulo de número 5, versículos 3, 4 a seguir. Realmente havia um anjo? Realmente o anjo movimentava as águas ali e havia cura? Realmente curas aconteciam naquele local? Tudo isso nós vamos discutir aqui em rápidas palavras para tentar chegar a uma conclusão do nosso assunto. Mas antes, você que está assistindo pela primeira vez esse vídeo, que está entrando no canal a primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para você estar recebendo notificações sempre quando eu postar vídeos novos. Não se esqueça de deixar o seu like também e um comentário aqui embaixo. Você pode muito bem expor a sua opinião, a sua ideia, o que você pensa do assunto. Não tem problema se você tem uma forma diferente da que eu vou apresentar aqui, de enxergar o texto, não tem problema você comentar aqui embaixo nos comentários, viu? Fique à vontade para comentar. Mas bom, vamos ao vídeo. Antes, vamos à vinheta do nosso canal. Bom, então vamos começar lendo o texto sagrado e ver o que nós vamos entender aqui. No capítulo 5 do Evangelho segundo João, versículo 3 e 4, nós vamos ver o que a Bíblia nos diz. Diz assim: neste jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Bom, então aqui nós temos primeiro o detalhe do anjo, o paralítico, diz a Jesus, quando Jesus pergunta para ele, o texto diz que ele já estava ali há 38 anos, Jesus sabendo, que ele não estava ali, ele era enfermo há 38 anos, Jesus sabendo o seu estado, pergunta para ele, queres ficar são? E logo ele vai responder para Jesus, Senhor, não tem ninguém que me leve ao tanque, ou que me ajude a descer ao tanque quando a água é agitada, ou seja, o primeiro que chegar lá é abençoado, mas eu não consigo chegar ali. Agora, de fato, ocorria a manifestação angelical aqui? De fato, era um anjo que descia ali? Quando você pega para estudar e analisar os manuscritos mais antigos da Bíblia, do Novo Testamento, alguns desses manuscritos mais antigos não existem, como por exemplo, os 3 mais antigos existentes, que o Vaticanos, os Sinaíticos e os Alexandrinos. Esses 3 manuscritos mais antigos não apresentam nem o final do versículo 3 e nem o versículo 4 desse texto. Ou seja, não há menção nesses manuscritos antigos acerca da movimentação angelical aqui. Já outros manuscritos, que são antigos, mas não são mais antigos do que esses que eu acabei de citar, já apresentam. Então nós temos o quê? Um erro de copista, nós temos a Bíblia que está mentindo nos dias atuais. O que nós temos aqui? Bom, na verdade nós não temos nenhum erro do copista e nem uma mentira da Bíblia. Alguns supõem que aqui é um acréscimo. E por que esse acréscimo? Bom, havia uma lenda, havia uma
crença propagada de que esse anjo movimentava as águas. Haja vista que nós temos que observar que esse tanque foi um tanque criado, vamos usar essa expressão, por Herodes, construído por Herodes. Herodes não era judeu, Herodes também não era cristão, então ele construiu esse tanque. E esse tanque tinha os 5 alpendes, como está registrado no texto, e que ali começou a se aglomerar pessoas, justamente as enfermas. Então passaram-se a acreditar que havia curas, havia manifestações de curas nesse tanque, e que passaram ou começaram a aplicar a ideia de que havia uma movimentação de anjo, mas que na verdade nos manuscritos mais antigos não existe que o anjo está movimentando as águas. Então, tem anjos movimentando as águas ali? A minha forma de ver, baseado nos manuscritos antigos, é que não há expressão de anjos, mas que a maioria dos estudiosos acreditam e defendem que era uma crença popular propagada pelas pessoas, principalmente pelos sacerdotes, também pelos romanos. Havia uma crença. Tanto é que em 135 depois de Cristo, soldados romanos vinham a esse tanque para poder se banhar e se tocar nessas águas, para então receber possíveis curas. Agora, a pergunta é: havia realmente cura nesse tanque? Sim, havia. E o próprio texto, no versículo de número 7, ele dá essa ideia de que havia cura. Vamos lá para o texto sagrado? O texto sagrado diz assim: o homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Bom, a ideia aqui é de que havia cura no primeiro que chegasse ali. Se outro descesse, não havia cura. Isso fazia parte do mito propagado entre eles. Havia cura? Havia. Era todas as pessoas que desciam ali eram curadas? Não. Acredita-se que essas águas, de fato, alguns comentaristas até dizem que essas águas tinham uma cor meio avermelhada e que eram águas quentes, águas termais. E justamente por serem águas quentes e águas termais, isso aqui é cientificamente provado que algum tipo de enfermidade pode ser curada quando se toma banho em águas termais. Então, possivelmente, algumas enfermidades, não todas, como, por exemplo, tipo de paralisia, pessoas aleijadas, esse tipo de pessoas não eram curadas, mas outros tipos de enfermidades mais leves, possivelmente havia cura sim, pois o próprio paralítico dá o testemunho de que havia cura. Outro detalhe é que Jesus, ele não repreende o paralítico por acreditar nessa ideia de cura. Bom, se não era o anjo que movimentava as águas, mas havia cura, e não era todo tipo de cura, porque o versículo 7, ele está nos manuscritos antigos, o final do versículo 3, e o versículo 4 não encontra nos manuscritos mais antigos, mas o 7 nós encontramos nos manuscritos mais antigos. Então isso dá a ideia que de fato havia curas ali. Não se sabe se era só para o primeiro que descia as águas, ou se era para qualquer um que tocasse, mas a crendice popular era que o primeiro que tocasse receberia a cura de qualquer enfermidade. Bom, ponto aqui para entendermos. Como eu já disse, essas águas eram águas termais e que há sim possibilidade de haver curas, e isso não quer dizer que seja uma ação divina, né? Agora, havia de fato um anjo? Na minha forma de interpretar, não. Primeiro, porque os manuscritos mais antigos não apresentam
esse anjo nos seus escritos. Segundo, o Antigo Testamento não faz menção de um anjo milagroso que faria esse tipo de milagre. Historicamente, nós encontramos o relato aqui e em 135 que os romanos vinham ali. A arqueologia conseguiu, após muitos anos de escavações, encontrar ali de fato aquele tanque que de fato existiu, que de fato existe. E o interessante é que a arqueologia conseguiu descobrir o que fazia movimentar essas águas. Duas coisas são cabíveis, duas ideias são cabíveis para a possível movimentação das águas. Já que não temos um anjo, isso nós temos a crença. Só para você ter uma ideia dessa crença que nós temos escrito aqui, que é um possível acréscimo, havia também nos primórdios uma crença aramaica, de que um dragão vermelho, Champlin fala isso nos seus comentários, havia uma ideia de que um dragão vermelho, quando estava dormindo as águas, quando estava despertado, melhor dizendo, as águas ficavam tranquilas, mas quando ele dormia e o fungar de sua respiração fazia com que essas águas se movimentassem. E nesse fungar de sua respiração, um dragão vermelho que ficava nas partes baixas da terra, isso é uma crendice aramaica, viu, irmão? Champlin fala sobre ela, não afirmando como uma verdade, mas como uma crendice. Então, esse possível dragão movimentava essas águas com o seu respirar, e ali havia curas. Você pode ver isso nos comentários de Champlin, quando ele fala sobre esse comentário do Evangelho segundo João. Agora, um detalhe interessante é que essa crendice aramaica foi transformada na crendice angelical, aplicando-se a um movimento angelical. Mas nós não temos esse registro desse anjo em nenhum lugar do Novo Testamento, e também não temos esse registro desse anjo no Antigo Testamento, só aqui. E por quê? Porque era uma crença entre eles. E por que João não registrou, não tem isso nos primórdios, não tem isso nos manuscritos antigos, nos principais manuscritos antigos acerca dessa crença que havia entre o povo? Justamente para não alimentar essa ideia de curas angelicais aqui. Mas outros já entendem que outros manuscritos que existem essa ideia, que apresentam esse texto, já é justamente para alimentar essa falsa ideia, mas que, ao entender, não está nos escritos joaninos, por não se encontrar nos manuscritos mais antigos acerca desse anjo. Então, na minha forma de ver, não havia um anjo, havia uma crença, não da igreja, e é uma crença propagada, alguns dizem pelos sacerdotes, outros dizem que era propagada pelos gregos romanos. A intenção dessa crença, alguns acreditam que era para granjear fundos, porque havia um comércio em volta de tudo aquilo dali. Bom, então entendemos isso aqui, precisamos compreender o seguinte: e o mover das águas? Quem movimentava essas águas? Aí nós vamos entrar para o estudo arqueológico que apresenta duas ideias, e as duas são válidas, e eu junto as duas em uma aqui. A primeira ideia era que havia ali uma fonte de água, e essa fonte justamente era de águas não extremamente quentes, mas eram águas quentes, termais, mornas, e que de vez em quando, vou usar aqui a expressão, uma ducha de água mais forte caía naquela nascente, vinha naquela nascente, melhor dizendo. Essa ducha de água, esse soprar de água mais forte que provinha ali, movimentava as águas. Daí surgiu a ideia de que quem tocasse era curado. Daí surgiu a ideia do anjo movimentador das águas. Mas na verdade não era um anjo, era a fonte. Há uma outra ideia, que também é muito aceita,
do movimentar desta água, devido à forma em que esse tanque estava situado, o local geográfico de sua situalização dava a facilidade para a entrada de ventos. Então os ventos entravam, e de vez em quando entrava um vento muito forte, e que esse vento então tocava as águas e fazia com que as águas se movimentassem. E aí surgiu essa crença. E eu junto essas duas ideias, o soprar do vento também com a nascente, com as bicas de águas. Ao soprar do vento fazia com que essa força da água ficasse mais resistente. E aí havia esse mover de águas. Daí surgiu esta ideia de cura. O fato existia cura, mas o texto diz de qualquer enfermidade, mas esta é uma crença que Jesus não defende, João não defende. Quem cita ela é o paralítico, que acredita nessa ideia. Quem narra isso é o paralítico, que acredita nesta ideia de mover de água pelo anjo. Dentro disso tudo, nós temos uma crença envolvendo tudo isso. Agora, a pergunta se não era um anjo que movia as águas, se esse mover era possivelmente pelo soprar do vento, ou possivelmente pela força da nascente, que de vez em quando vinha como mais força e movimentava as águas, por que então a Bíblia diz que isso acontecia? A Bíblia estaria mentindo? Não. Nós temos que entender o seguinte: qual é o propósito de João aqui? O propósito de João aqui não é glorificar o anjo, não é narrar o que acontece pelo anjo. João está trazendo uma história, uma narrativa, para então apresentar o que Jesus queria fazer. E o que é que Jesus queria fazer aqui? Jesus queria curar. Então o foco central desse texto não é o anjo, o foco central desse texto não é o movimentar das águas, o foco central desse texto é Jesus, que realiza uma cura para a glória e louvor do seu nome. Então, o objetivo de João aqui é apresentar o que Jesus está fazendo, é narrar o milagre que Jesus acabou de realizar. Com isso, ele conta a história narrada pelo paralítico. Então, João narra a história que o paralítico conta, e então depois ele apresenta o que Jesus faz com o paralítico. Percebam que a crença do paralítico é tão forte diante disso, que quando Jesus pergunta: tu queres ser curado? Ele imediatamente diz: olha, não tem ninguém que me leve lá. De tão forte que é a crença de que de fato havia um movimentar de águas ali. O fato não havia anjos movimentando águas, mas que existia algum tipo de cura, e que não eram curas sobrenaturais. Não. Eram curas naturais. Você consegue descobrir isso estudando um pouco da ciência, analisando um pouco da arqueologia, o que uma água termal pode produzir em determinadas pessoas, em determinadas situações de enfermidades. E é o que acontece aqui em João, capítulo de número 5. O foco ali não é o anjo, o foco ali não é as águas, o foco ali é o milagre que Jesus faz, é a glorificação do nome de Jesus pelo que Jesus acaba de fazer com esse paralítico. Então, na minha humilde observação, não há anjos movimentando águas. Não há anjos. As águas são movimentadas possivelmente por ventos ou pela força da própria nascente, que de vez em quando vinha, e o vento possivelmente ajudava nesse quesito. Então as águas movimentavam, mexiam, e aí tinha essa crença. Isso acontecia, mas não havia anjo movimentando. Por quê? Não há relato histórico do anjo, não há relato no Antigo Testamento do anjo. No Novo Testamento, o único texto que cita isso é aqui no Evangelho segundo João.
Então, tudo isso nós temos que analisar. Então, na minha breve interpretação, não há anjos descendo aqui. É uma crença que foi desenvolvida e aplicada possivelmente por uma questão de negócios e fazia-se com que as pessoas ficavam ali, se aglomerassem ali e recebessem. Curas havia. Por quê? Porque o paralítico não iria ficar ali se não houvesse curas, se alguém não saísse dali de dentro testificando que foi curado. Essas pessoas não estariam ali, chegariam ali a primeira vez, viram que não tinha nada, que era só conversa, não iriam voltar mais. Mas dará a entender que o paralítico está ali, não há 38 anos, mas que sempre está ali esperando a sua cura. 38 anos é o tempo em que ele está enfermo, que ele está paralítico. O tempo que ele está ali não se sabe, mas traz uma ideia de que ele está ali constantemente, buscando cura, e que outras pessoas também estão ali. Então isso dá uma ideia de que de fato havia curas, mas não era tipo de curas, por exemplo, como eu citei no início do vídeo. Algumas curas poderiam acontecer, porque cientificamente é comprovado que as águas termais podem e produzem sim um efeito curador na vida da pessoa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um Teologia com o pastor Clebson Cardoso. Não se esqueça de deixar o seu like, ative as notificações aí, se inscrevendo, ative o sininho, se inscrevendo no canal. E também deixe seu comentário embaixo. Pode comentar se você concorda comigo, se você não concorda, se você tem uma forma diferente da minha de ver. Não tem problema, desde que você respeite e comente com todo respeito e teológico, fique à vontade para comentar. Você comentando, você vai me ajudar no canal, ok? Um abraço, compartilhe esse canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e nos ajude a divulgar aí o canal. Deus abençoe. Muito bom ter estado com vocês em mais um Teologia com o pastor Clebson Cardoso.